Eu sou Isabela, e aos 34 anos entendi que a rejeição tem um cheiro. O de álcool e desinfetante hospitalar, misturado com o perfume caro da minha madrasta. Minha vida sempre foi uma sombra discreta no brilhante palco da existência do meu pai, o renomado Dr. Arthur Guimarães. Ele, um cirurgião cardíaco de elite, uma lenda nos corredores de mármore do Hospital Santa Mônica, no Rio de Janeiro, vivia em uma bolha de sucesso e opulência. Eu, uma enfermeira do SUS, ralando em uma unidade de pronto atendimento em Niterói, mal me aguentava de pé após plantões de 12 horas, trocando a glória por um salário que mal pagava o aluguel. A distância entre os nossos mundos não era geográfica. Era uma muralha de mármore e silêncio que ele tinha construído metodicamente ao longo de 3 décadas. Se você já sentiu na pele o peso de ser invisível para quem deveria te amar incondicionalmente, aperte o botão de curtir agora. E se quer ver como uma enfermeira esquecida conseguiu virar o jogo contra um império de arrogância, se inscreva no canal e ative as notificações. Prometo que o segredo que a doutora-chefe revelou vai mudar tudo o que você pensa sobre escolhas de vida e perdão. A notícia chegou no meio da madrugada, em um telefone frio de um número que eu não reconhecia. O tom da voz, formal e apressado, informava que o Dr. Arthur havia sofrido um acidente vascular cerebral hemorrágico severo em sua casa de veraneio em Angra dos Reis, e havia sido transferido às pressas para a UTI do Santa Mônica, seu próprio hospital. A ironia cortava mais fundo que qualquer bisturi. O homem que passara a vida salvando corações, agora tinha o dele ameaçado, não por fraqueza física, mas por uma hemorragia que era, metaforicamente, o extravasamento de toda a pressão que ele exercia sobre si mesmo e sobre os outros. Meu primeiro impulso foi o de filha, deixar tudo e correr. Mas o segundo impulso, mais forte e amargo, foi o de quem foi constantemente repelida. Ele estava morrendo, e pela primeira vez ele precisava de mim, a filha que ele fingia não existir, mais do que eu precisava dele. Caminhei pelos corredores do Santa Mônica, um lugar que parecia um museu, onde a arte era cara e a dor era filtrada para não incomodar os pacientes pagantes. Meu uniforme azul, desbotado pelo cloro, contrastava brutalmente com os ternos de grife e os vestidos de seda que se moviam silenciosamente ao meu redor. Encontrei a sala de espera VIP da UTI, um espaço que parecia um lounge de aeroporto executivo. Lá estava Cláudia, minha madrasta, a personificação do luxo discreto de Ipanema, impecável mesmo no auge do pânico, e meu meio-irmão, Ricardo, um jovem que vestia o sucesso do pai sem jamais ter suado por ele, um parasita educado, de olhar vazio. Eles me olharam com a mesma repulsa que um copo de água suja provoca em uma mesa de cristal. Isabela? A voz de Cláudia era um sussurro tenso, mas com a ponta de desprezo afiada que eu conhecia bem. O que você está fazendo aqui? A doutora disse que ele precisa de paz. Só a família imediata. E ali estava o primeiro muro. Família imediata. Eu era o sangue dele. O único laço biológico que ele tinha. Mas para eles, eu era uma intrusa de segunda classe. Respondi com a frieza profissional que aprendi a cultivar como escudo. Eu sou a filha dele, Cláudia. E sou enfermeira. Talvez eu possa ajudar a entender o quadro. Ricardo sorriu. Um sorriso pequeno, de superioridade ensaiada. Entender o quadro, Isabela? Temos a melhor equipe de neurocirurgia do país, a doutora Helena Dantas. Tenho certeza que um enfermeiro não vai fazer diferença aqui. Volte para o seu plantão. A rejeição, ali, na beira da tragédia do meu pai, era a confirmação de tudo que eu sempre soubera. Eu era nada. Mas o jogo estava prestes a mudar, porque a dor dele despertou a minha. Eu não ia embora. Eu ia lutar pela minha presença, pelo reconhecimento que me foi negado a vida inteira. Eu ia usar minha experiência no submundo da saúde pública para entrar no palácio da saúde privada e confrontar meu pai, nem que fosse pela última vez. O primeiro movimento não era de vingança. Era de sobrevivência emocional. Eu precisava saber, olhando nos olhos dele, o porquê daquele desprezo. E o único jeito de chegar lá era virando a mesa daquela sala de espera de ponta cabeça. Ele estava lá dentro, o homem que financiou minha educação, mas nunca compareceu a uma única formatura, o homem que me deu o sobrenome, mas nunca o afeto. Desde pequena, em Juiz de Fora, no interior de Minas, onde minha mãe, uma técnica de enfermagem dedicada, batalhava para criar a filha sozinha, eu sempre ouvi a mesma história. Meu pai era um grande médico, um homem importante, que não podia se misturar com a nossa vida simples.
Quando minha mãe morreu, há 10 anos, de uma doença rápida e silenciosa que o dinheiro do meu pai poderia ter combatido, ele se limitou a enviar um buquê caríssimo para o velório e um cheque gordo para cobrir as despesas. Nada mais. Nem um abraço, nem uma lágrima. Aquele cheque foi a minha herança, a prova fria de que o meu valor era monetário, uma quantia a ser paga para que eu sumisse da sua nova vida em São Conrado, no Rio. Usei aquele dinheiro para me formar e me especializar em terapia intensiva, uma ironia cruel da vida, sabendo que um dia a minha expertise poderia salvar a vida de alguém, talvez até a dele. O Dr. Arthur, na sua vida de luxo, tinha Ricardo, o filho da segunda esposa, um estudante de direito que sonhava em gerenciar o patrimônio, e Cláudia, a esposa troféu, que organizava galas de caridade enquanto desfilava em eventos sociais, um pilar da hipocrisia carioca de alto nível. Eles eram a sua família de capa de revista, o cartão de visitas perfeito para a sociedade. Eu era o esqueleto no armário de mogno. No dia seguinte, tentei novamente. Voltei ao hospital fardada, aproveitando a manhã movimentada. A UTI de um hospital de ponta é um campo de batalha silencioso, cheio de protocolos de segurança e códigos de acesso. Usei minha experiência para identificar o ponto fraco. Se eu não podia entrar como filha, entraria como profissional. Tinha uma amiga, a enfermeira-chefe da clínica de hemodinâmica, Lúcia, que me devia um favor de um plantão de Natal de anos atrás. Ela tinha acesso a áreas restritas. E, mais importante, ela entendia a minha dor. O pedido que fiz não foi para entrar na UTI. Foi para acessar o sistema de registro dos pacientes graves, a lista de acesso e a equipe escalada para o Dr. Arthur. Era uma manobra arriscada. Uma quebra de sigilo que poderia custar meu registro. Mas eu precisava de um mapa da mina. A dor de ser excluída era muito maior que o medo de perder o emprego. Isabela, isso é loucura! Lúcia sussurrou, nervosa, enquanto me mostrava a tela em uma sala escura de descanso. Arthur está com um vasoespasmo cerebral grave, associado a uma hipertensão de difícil controle. O prognóstico é péssimo. A doutora Helena Dantas está no caso. Ela é de outro nível. O que você procura? O nome doutora Helena Dantas ressoou na minha cabeça. Uma lenda da neurocirurgia, conhecida por sua frieza calculista e sua taxa de sucesso estratosférica. Olhei a lista de exames e procedimentos. Angiotomografia, ressonância, monitorização de pressão intracraniana, tudo perfeito, protocolar. Exceto por um detalhe. Um medicamento que a equipe estava administrando, um vasodilatador, estava interagindo com a medicação de base que meu pai tomava para uma condição cardíaca crônica que ele escondia de todos, até de Cláudia e Ricardo. Eu conhecia essa medicação. Minha mãe a havia pesquisado exaustivamente anos atrás, pois havia suspeitas de que o Dr. Arthur a usava. Era um segredo, e estava sendo ignorado pela equipe de intensivistas. Se o medicamento continuasse, ele teria uma queda de pressão fatal. Aquele era o meu bilhete de entrada. Não como a filha ignorada, mas como a única pessoa que tinha a chave para a sobrevivência dele. O preço por ignorar a vida que ele havia deixado para trás estava prestes a ser cobrado. Eu tinha que agir, e rápido. O medo agora era substituído por uma adrenalina fria e calculista. Eu tinha em mãos a prova da incompetência deles, ou, o que era mais provável, a prova da negligência dele em revelar seu próprio histórico. Eu não podia contar a Cláudia, que me mandaria embora, nem a Ricardo, que riria da minha pretensão. Eu teria que ir diretamente à doutora Helena Dantas. A lenda. O confronto seria dela comigo. E eu estava pronta para a briga, vestida com a única armadura que ele nunca pôde comprar. Conhecimento detalhado e experiência de campo. Eu me transformaria na doença incurável que ele nunca soube diagnosticar. A verdade. A adrenalina se tornou uma bola de fogo no meu estômago. Eu tinha até o próximo turno de plantão, às 19 horas, para tentar o movimento cirúrgico. Saí do Santa Mônica e liguei para o meu chefe, inventando uma dor de cabeça excruciante, pegando uma folga remunerada. Eu precisava de tempo para elaborar a estratégia. A única maneira de alcançar doutora Helena Dantas era pelo protocolo, provando que eu tinha uma informação vital para o paciente. Mas o protocolo é uma parede de vidro, permitindo que as pessoas vejam você se afogando sem poder tocar. Decidi usar a via menos esperada, a ética médica. Voltei ao hospital às 16 horas, desta vez de civil, com uma calça escura e uma camisa de gola alta, tentando me misturar. O salão de espera VIP ainda estava sob o cerco tenso de Cláudia e Ricardo, que conversavam em voz baixa com um advogado de terno impecável. Eu os ignorei e segui para o andar da administração. Meu alvo era o prontuário.
Sem o prontuário, eu não tinha como provar a omissão de informação do meu pai sobre a medicação. Sabia que eles tinham digitalizado tudo, mas os formulários de admissão e históricos complexos sempre tinham uma cópia impressa na sala de registros da UTI, pelo menos por um tempo. Usando minha antiga credencial de cursos e congressos, convenci um segurança distraído de que era uma colega da UTI de Niterói, buscando um histórico de paciente transferido. No Brasil, no setor público, você aprende a contornar a burocracia com a arte do convencimento. Consegui. O prontuário, pesado e com cheiro de papel novo, estava na minha mão. Folheando-o rapidamente em um banheiro desocupado, encontrei o que procurava. A seção Histórico Médico Pregresso estava quase vazia, preenchida pelo próprio Dr. Arthur de forma incompleta antes do evento. A medicação cardíaca crucial que estava interagindo com o vasodilatador da UTI não estava mencionada. Ocultação deliberada. Ele não queria que a equipe soubesse da sua fraqueza cardíaca, talvez por vaidade profissional, talvez por medo de perder o status de intocável. Aquele era o seu pecado. Mas o meu trunfo era maior. A descoberta de que a doutora Helena Dantas tinha uma sala de reuniões separada, um covil particular para casos críticos, conectada diretamente à UTI. Com o prontuário em mãos, fui para a recepção da UTI, onde uma enfermeira administrativa com cara de poucos amigos me barrou. Não pode entrar. A família já está lá embaixo e a doutora-chefe está em reunião. Eu não sou a família, sou colega. E trago uma informação urgente sobre a interação medicamentosa do Dr. Arthur que pode ser fatal. Eu falei alto o suficiente para que a seriedade da situação chegasse aos ouvidos dela, mas baixo o suficiente para não causar alarme desnecessário. O olhar da enfermeira mudou de tédio para preocupação. Ela discou um número rapidamente. Em minutos, a porta da sala de reuniões se abriu. E lá estava ela. Doutora Helena Dantas. Ela era mais imponente pessoalmente do que nas fotos de congressos. Alta, cabelos grisalhos curtos, um olhar de águia que parecia ver através das minhas intenções. Ela usava um jaleco impecável, bordado com seu nome, mas sua expressão era de cansaço contido. Seus olhos varreram meu corpo e o prontuário amassado em minhas mãos. Quem é você? E o que tem de tão urgente que não pode ser comunicado pelos canais regulares? Sua voz era um aço polido, cortante. Olhei-a nos olhos, sem piscar. Eu não era a filha ignorada agora. Eu era uma profissional, no meio de uma emergência de vida ou morte. Sou Isabela. Eu sou a outra filha do Dr. Arthur. E tenho informações sobre a medicação prévia dele que ele omitiu no histórico. Isso está em conflito com o plano terapêutico atual. Posso te provar no prontuário. A doutora Helena Dantas não reagiu com fúria ou desprezo como eu esperava. Em vez disso, ela exibiu uma lentidão perigosa, como a de um predador avaliando uma presa. Ela me convidou a entrar com um movimento de cabeça, fechando a porta de vidro opaco atrás de mim, isolando-nos do universo da UTI. A sala de reuniões era austera, com uma tela de monitoramento ligada à beira do leito do meu pai na parede. Eu podia ver o doutor Arthur, pálido, conectado a dezenas de tubos, a imagem da fragilidade, um contraste absurdo com o homem poderoso que eu sempre conheci. Entreguei-lhe o prontuário aberto na seção de histórico, apontando para a omissão e explicando o risco da interação medicamentosa. Essa medicação, eu disse, mantendo a voz firme apesar da pressão, ele só a toma há 3 anos. Ele nunca a mencionou para a família, e provavelmente não queria que a equipe soubesse. Se o vasodilatador for mantido, a queda de pressão será irreversível. Eu pesquisei essa interação exaustivamente há anos, por motivos pessoais. A doutora Helena Dantas leu, e seus lábios se curvaram em uma linha fina de desaprovação. Não para mim, mas para o meu pai. Ela pegou o celular, fez uma ligação curta e em código para a equipe, ordenando a suspensão e a substituição imediata do fármaco. A vida do meu pai havia acabado de ser salva, não pela alta tecnologia daquele hospital, mas pela memória persistente da filha que ele havia tentado apagar. A tensão na sala diminuiu 1 grau, mas o ar ainda estava pesado com o não dito. Doutora Helena se virou para mim, pousando o prontuário na mesa. Seus olhos, antes puramente profissionais, agora continham uma complexa mistura de tristeza e reconhecimento. Obrigada, Isabela. Você agiu com precisão cirúrgica. Salvou a vida do seu pai, a despeito de tudo. Tenho que perguntar: quais são seus motivos pessoais para ter pesquisado essa medicação em particular? Era a brecha que eu precisava. O momento de levar a minha vingança adiante, de expor a podridão da rejeição.
Mas algo me impediu. A fragilidade dele na tela, a figura da minha mãe na minha memória e a humanidade da doutora Helena diante de mim. Não importa agora, Dorota Helena. O importante é que ele está estável. Eu estava prestes a sair quando ela tocou meu braço. Um gesto que me paralisou. Importa sim, Isabela. E mais do que você imagina. Ela fez uma pausa dramática, olhando para a tela do monitor onde meu pai lutava. Você acha que seu pai a ignorou apenas por vaidade ou por causa da nova família? Não. A rejeição dele tem uma origem. E ela sou eu. Senti o chão sumir sob meus pés. Olhei para a doutora Helena, a lenda da neurocirurgia, e para a foto de família perfeita que meu pai e Cláudia mantinham na estante do quarto. Não fazia sentido. Eu sou Helena Dantas, mas meu nome de solteira era Helena Souza. Ela continuou, a voz baixa, mas carregada de anos de ressentimento. Seu pai não a ignora, Isabela. Ele tenta ignorar a mim. Ou melhor, o passado que o liga à sua mãe e ao interior de Minas. Eu sou a irmã mais velha de sua mãe. A tia que ele nunca permitiu que você conhecesse. Eu e Arthur não éramos apenas colegas. Éramos noivos. Eu e ele nos conhecemos na faculdade de medicina em Juiz de Fora, muito antes de ele conhecer sua mãe, Letícia. Ele me prometeu o mundo, mas ele me trocou. Me trocou pela chance de se casar com Cláudia, que tinha conexões e dinheiro para catapultar a carreira dele para o Rio de Janeiro e transformá-lo no Dr. Arthur Guimarães que ele é hoje. Minha irmã, Letícia, era apenas a técnica de enfermagem, humilde e apaixonada, que o ajudava nos plantões de hospital público. Ele a usou como um conforto, um escape. E quando ela ficou grávida de você, foi o meu rompimento total com ele. Ele partiu, casou-se com o dinheiro de Cláudia e deixou minha irmã para trás. O desprezo dele por você não é sobre você, Isabela. É sobre a culpa que ele sente por ter destruído a vida de duas irmãs e pisoteado sua própria história para chegar onde está. A vingança de Arthur era ignorar a filha para não se lembrar da noiva que ele traiu e da mãe que ele abandonou. O choque da revelação me atingiu como um desfibrilador. A doutora Helena Dantas, a eminência parda da neurocirurgia, era a irmã da minha mãe, a noiva abandonada, a tia que eu nunca soube que existia. Minha vida inteira de rejeição e o sucesso soberbo do meu pai estavam construídos sobre as ruínas de uma traição que envolvia duas irmãs. Minha mãe, Letícia, não era apenas a enfermeira humilde. Ela havia sido o consolo e depois a consequência da ambição desenfreada do meu pai. O ressentimento que eu carregava era apenas uma pequena parte da dor que minha tia, Helena, havia transformado em uma carreira de sucesso glacial. Ela tinha subido na vida por mérito próprio, mas havia escolhido trabalhar no mesmo hospital que meu pai, alcançando um patamar de poder onde ela podia observá-lo, de longe, colher os frutos amargos de sua ambição. A vingança dela era o sucesso incontestável, a prova de que ela não precisava dele. Minha mãe. Sabia? Perguntei, a voz embargada. A doutora Helena balançou a cabeça, os olhos marejados por uma emoção antiga. Letícia sempre soube. Ela me pediu para nunca contar a você. Ela tinha vergonha de ter sido a outra, e medo que a verdade arruinasse o nome dele, e por tabela, o seu. Ela acreditava que um dia, no leito de dor, ele se arrependeria. Ela me fez prometer que eu só agiria se ele precisasse de mim. E ele precisou, Isabela, de nós duas. Eu o trouxe para cá. Eu o operei. E eu o mantive vivo até que você chegasse com a informação que ele mesmo omitiu. Era uma dança macabra de destino e vingança. Eu, a filha rejeitada, e ela, a noiva traída, unidas no leito de morte do homem que nos havia abandonado. Saí da sala de reuniões em estado de choque e fui direto para a sala de espera VIP. Cláudia e Ricardo me olharam com o mesmo nojo de antes. Ainda aqui, Isabela, eu disse para ir embora. Cláudia sibilou, mas sua voz não tinha mais a mesma confiança. O Dr. Arthur está estável, eu declarei, minha voz estranhamente calma. E graças a uma mudança no protocolo medicamentoso que eu, a enfermeira do SUS, consegui apontar para a doutora-chefe. Uma mudança que impediu uma queda de pressão fatal. A expressão de Ricardo se contorceu em fúria. Como você ousa? Você não tem acesso a nada. Meu pai é um profissional que não comete erros. Seu pai cometeu erros, Ricardo. Muitos. Alguns que custaram a vida de pessoas que ele amava. Eu respondi, olhando para a Cláudia. O sorriso dela congelou. A semente da dúvida tinha sido plantada. Eu tenho o prontuário. E tenho a verdade. Seu marido não é o homem que você pensa que ele é, Cláudia. Ele é um traidor ambicioso que abandonou a própria história.
E a prova disso está nos braços da doutora Helena Dantas, que por coincidência é minha tia. Ele está vivo, mas ele vai ter que viver com o peso da verdade. Eu tinha o poder de expor tudo, de manchar seu nome, de aniquilar sua reputação em um hospital que ele controlava. Mas a vingança em si parecia vazia. Eu só queria que ele me visse. A luta não era mais pela herança ou pelo reconhecimento profissional. A luta era para quebrar o ciclo de negação. Deixei o prontuário cair suavemente na mesa, bem na frente do advogado que estava tomando notas febrilmente. Leiam isso e reflitam sobre o custo real da ambição. Eu saí da sala, deixando para trás a bomba que explodiria a sua vida perfeita. A vingança estava ali, ao alcance da mão. Era o meu momento de triunfo, mas estranhamente, senti apenas um peso imenso. Eu o havia forçado a olhar para o passado. Mas e se eu, ao fazê-lo, me tornasse tão amarga quanto ele? Aquele não era o caminho. Os dias seguintes foram um turbilhão de silêncio e terror. Cláudia e Ricardo tentaram me contatar, primeiro com ameaças veladas do advogado, depois com súplicas frias para que eu mantivesse a discrição pelo bem da imagem da família. Eu os ignorei. O meu pai, embora estável, permaneceu em estado semi-vegetativo por mais uma semana. Eu voltava ao hospital diariamente, não mais fardada, mas com a autoridade silenciosa de quem detém a verdade. A doutora Helena me permitia visitas curtas, trocando informações sobre a evolução do quadro dele. Nossa relação, inicialmente profissional, se transformou em uma conexão familiar dolorosa. Ela me contou sobre a vida simples delas em Minas, sobre a ambição que a fez estudar loucamente para superar a traição, e sobre a promessa que ela fez à minha mãe de proteger a mim e a verdade. Ele está reagindo, Isabela, e ele está ouvindo. Minha tia sussurrou para mim um dia, enquanto observávamos as ondas lentas do monitor cardíaco. Não se engane, ele não está em coma. É um estado de consciência mínima. Ele sabe que você está aqui, e ele sabe que você sabe. Essa informação mudou tudo. Meu pai estava fingindo ou estava incapacitado demais para encarar o que estava acontecendo. Eu decidi que a minha vingança, para ser completa, não podia ser destrutiva, mas sim transformadora. A doutora Helena havia exposto a sua falha moral. Eu precisava expor a sua falha humana e dar a ele uma chance. A ele e a mim. Um dia, ao entrar no quarto, minha tia fez um sinal para que eu ficasse sozinha. O quarto era silencioso, exceto pelo bip monótono dos aparelhos. Olhei para o rosto pálido do homem que havia me ignorado a vida inteira. Eu não senti raiva. Senti pena. Pai? Eu comecei, a voz baixa, quase um sussurro. Você está aí. Eu sei que está. E eu sei que você sabe que eu sei quem é a doutora Helena. Eu sei que você traiu minha mãe. Eu sei que você me usou como uma lembrança, que você tentou apagar com dinheiro e silêncio. Você trocou o amor pela ambição, a verdade pela capa de revista. Eu peguei a mão dele, que estava fria e pesada. Olhe para onde isso te levou, pai. Você está sozinho, cercado por pessoas que se importam com seu patrimônio, não com você. Você está no seu próprio hospital, à mercê da mulher que você trocou e da filha que você desprezou. Você tinha tudo para ser um grande homem, mas preferiu ser apenas um homem rico. A sua vida inteira foi uma mentira. E agora, ela está exposta. Eu poderia acabar com tudo. Eu poderia chamar a imprensa, expor o seu caso, arruinar a sua reputação no hospital. Cláudia e Ricardo ficariam sem nada. Seria a vingança perfeita, a aniquilação que você merece. Eu soltei a mão dele. E então, fiz a minha escolha final. O ápice da minha vingança, que não era sobre punição, mas sobre libertação. Mas eu não vou fazer isso, pai. Não vou, porque vingança é um ciclo vicioso que destrói quem a carrega. E eu não sou você. Minha mãe me ensinou que o amor e o perdão, mesmo que demorem, são a única cura. Eu não preciso do seu dinheiro e não preciso do seu status. Eu só preciso de uma coisa: a verdade. Quando você acordar, e se você acordar, você vai olhar para mim e dizer a verdade. Você vai me contar por que você me renegou, por que você a abandonou e o que te transformou nesse homem frio. Não para mim, mas para você. O que você fará depois, o que você fará com Cláudia e Ricardo, é problema seu. Mas eu exijo a sua verdade. Se você não me der a verdade, eu vou embora. E você passará o resto da sua vida, seja ela curta ou longa, sabendo que a sua última chance de ser um pai e um homem honesto foi desperdiçada. E eu vou te perdoar, não pelo que você fez, mas pelo que você tem a chance de se tornar.
Minhas palavras ficaram suspensas no ar do quarto de UTI, pesadas e definitivas. Saí de lá com uma sensação de vazio e paz, a calma que antecede uma tempestade. Eu tinha jogado meu último e mais perigoso trunfo, o perdão condicional e a exigência da verdade. Era um ato de amor e de destruição ao mesmo tempo. Minha vingança não era a ruína dele, mas a sua redenção forçada. No dia seguinte, houve a primeira reação física do meu pai. Não um movimento brusco, mas uma contração sutil nos dedos da mão que eu havia segurado, notada pela enfermeira do turno. A doutora Helena me ligou imediatamente. Ele está voltando, Isabela. Sua presença fez mais do que todos os medicamentos que administramos. A recuperação foi lenta, mas constante, como o desdobrar de um pergaminho antigo. Em 2 semanas, ele foi transferido para um quarto semi-privativo. A doutora Helena, usando de sua autoridade, garantiu que Cláudia e Ricardo tivessem acesso limitado, enquanto eu era a única a quem era permitido sentar ao lado dele e ler silenciosamente. Cláudia, percebendo que havia perdido o controle da narrativa e, mais importante, o acesso total ao marido, tentou uma última cartada. Ela veio até mim no corredor, com a fúria contida de uma socialite ameaçada. Você é uma impostora, Isabela. Sua mãe nunca significou nada. Você quer o dinheiro, não é? Diga quanto. Nós podemos negociar. Sua oferta era a confirmação de que ela nunca havia entendido nada. Não quero o dinheiro, Cláudia. Eu quero o meu pai de volta. O que ele te der ou deixar de dar é irrelevante para mim. Mas se você ousar me afastar dele, eu juro que o segredo que a doutora Helena escondeu por anos será revelado ao comitê de ética e à imprensa. Pense bem. A doutora-chefe arriscou sua carreira para protegê-lo, e eu arrisco o meu registro para expor a verdade. O que você está disposta a arriscar pela sua farsa? Ela empalideceu e recuou, derrotada, não pela ameaça de perda material, mas pela ameaça de perda da reputação, o único bem que ela realmente valorizava. Finalmente, no 3º sábado após o AVC, meu pai estava desperto o suficiente para ter uma conversa. Eu o vi ali, um homem de 60 anos, esquelético e fraco, à sombra do cirurgião arrogante. Minha tia estava presente, silenciosa, mas atenta, a testemunha de anos de dor. Olhei para ele e esperei. Ele tentou falar, a voz um sussurro rouco, um esforço imenso. Isabela, eu... As palavras falhavam. Peguei sua mão novamente. Não force, pai. Apenas diga a verdade. Por que você me ignorou? Ele respirou fundo, fechou os olhos, e quando os abriu, neles havia uma lágrima. A primeira que eu via. Não, era você, ele conseguiu dizer em um esforço que o deixou exausto. Era eu. Ele fez um sinal para que minha tia me entregasse um envelope que ela havia guardado. Dentro havia uma carta, escrita anos antes, quando ele soube que a doença da minha mãe era terminal, e uma cópia de um testamento antigo, onde ele havia me deserdado em favor de Ricardo, em um ato de covardia. A vingança estava ali, no papel, a anulação da minha existência. Mas a verdade estava nos seus olhos. Ele não me ignorava por ódio, mas por covardia e vergonha de encarar o mal que havia feito. O sucesso dele era a sua prisão. O testamento antigo era a prova de sua intenção de me anular completamente. A carta, escrita à mão e tremida, era uma confissão. Ele admitia ter se vendido à ambição, trocando o amor de Helena pela influência de Cláudia, e que minha mãe, Letícia, era o amor que ele abandonou por não ter coragem de desafiar o destino que o dinheiro impôs. Ele me ignorava, porque olhar para mim era olhar para o homem que ele realmente era, e ele não suportava a visão. A minha existência era a sua maldição moral. Aquele era o final esperado para uma história de vingança, a exposição da falha moral do vilão. Mas a história precisava de um final diferente. Eu estava ali, com o poder de destruí-lo. O que eu fiz em seguida foi a parte mais difícil da minha vida. Eu peguei o testamento antigo e a carta, e os rasguei em pedaços pequenos, ali, na frente dele e da doutora Helena. A doutora Helena me olhou chocada, incrédula. Isabela, o que você está fazendo? Isso era a sua prova. Não é a minha prova, tia. É a prova dele. E eu não preciso mais dela. A verdade já foi dita, e a vingança só me faria continuar sendo uma vítima. Pai, eu disse, olhando para ele, cujos olhos estavam cheios de desespero e incompreensão. Eu o perdoo, não pelo que você fez, mas pelo que você vai fazer a partir de agora. Eu estou rasgando o seu passado. Agora construa um futuro novo. Eu não quero seu dinheiro,
Eu quero apenas uma coisa, a única que você nunca me deu: o seu tempo, a sua verdade e a chance de ser a sua filha sem que você sinta vergonha. Mude a sua vida. Mude o seu testamento para que ele reflita quem você é, e não o homem que o dinheiro o obrigou a ser. Meu pai tentou falar novamente, mas apenas chorou. Um choro silencioso, sem som, mas que abalou todo o meu ser. Era o choro da libertação, o perdão que ele não merecia. Aquele momento foi a minha aceitação. Uma aceitação mútua da dor e da promessa de um novo começo. A vingança tinha sido a minha presença e a minha força. A resposta foi o seu arrependimento. Ele se recuperou. Totalmente. E sua primeira ação, após deixar o hospital, foi pedir o divórcio de Cláudia, que não pôde argumentar, pois eu tinha o apoio silencioso e imbatível da doutora Helena, agora sua cunhada novamente. Meu pai vendeu sua parte no Hospital Santa Mônica, não por vingança, mas para purificar seu dinheiro. Ele fundou, junto comigo, um instituto de apoio a hospitais públicos em Minas Gerais, o Instituto Letícia Guimarães, em homenagem à minha mãe. Eu me tornei a diretora administrativa, trabalhando ao lado da doutora Helena, que deixou o Santa Mônica para ser nossa consultora. Meu pai, o famoso cirurgião, passou a ser um consultor humanitário, trabalhando silenciosamente, sem flash, sem pompa, para ajudar a saúde pública. Eu não herdei uma fortuna, herdei um propósito e um pai. A minha vida mudou radicalmente, mas não pelo luxo, e sim pela verdade. Meu pai e eu passamos a ter longas conversas, cheias de silêncio e confissões, nas quais ele tentava resgatar 30 anos de abandono. Ele me pediu perdão inúmeras vezes. Eu nunca disse a palavra, mas a minha presença e o meu sorriso eram a resposta. Hoje, ele é um pai de verdade, não um fantasma com um talão de cheques. É um final inesperado, que não é um felizes para sempre, mas um honestos para sempre, construído sobre as ruínas de uma traição. O dinheiro dele finalmente serviu a um propósito nobre. E eu, a enfermeira ignorada, tornei-me a âncora moral da sua nova vida. Se você viu como a verdade e o perdão, mesmo dolorosos, têm o poder de mudar a vida de alguém, não guarde esta história só para você. Compartilhe este vídeo com quem precisa saber que é possível transformar a vingança em propósito. E me diga nos comentários, se você estivesse no meu lugar, no auge do poder de destruição, você teria agido com o perdão ou teria desmantelado o império do seu pai? Eu realmente gostaria de saber o que você faria.